Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos dar sequência às nossas videoaulas. Lembrando que nós terminamos, nós, após a Revolução Francesa, a gente vai entrar na fase chamada do governo napoleônico. Então a gente vai entrar agora na próxima unidade do nosso livro, a unidade 3, que trata da era napoleônica. Então, depois da Revolução Francesa, os princípios iluministas passaram a garantir liberdades civis, dentre outros. No entanto, 10 anos após, a França continuava uma grave crise econômica. E aí a gente vai caracterizar um pouco aqui o governo do Napoleão. Lembrando que aqui a gente vai fazer uma introdução, uma breve introdução, né, para tentar ser o mais breve possível, para que a gente fomente essa discussão na nossa aula de terça-feira, certo? Então aqui vai ser mais uma apresentação breve, certo? O início do governo Napoleão. O governo napoleônico teve dois períodos, o consulado e o império. O consulado, ele é caracterizado pela recuperação econômica na França e também pela estabilização do poder político. No consulado, o poder executivo era exercido por 3 cônsules e o legislativo ficava a cargo das assembleias. Napoleão era o primeiro cônsul e tinha em sua missão amplos poderes. Napoleão promoveu a reforma do direito, elaborando o Código Civil Napoleônico, o que consolidou as suas conquistas da burguesia ocorrida, tais como laicização do Estado, a igualdade entre todos perante a lei, propriedade privada, a liberdade econômica, proibição das greves, etc. Com o apoio da burguesia, em 1802, Napoleão fez um plebiscito e tornou cônsul vitalício. Império do governo napoleônico. Em 1804, Napoleão fez realizar novo plebiscito e se tornou imperador da França. No plano interno, ocorreu incentivo à agricultura e à indústria. No plano externo, Napoleão disputou com a Inglaterra a hegemonia política e econômica da Europa. Para derrotar a Inglaterra, em 1806, Napoleão promulgou o Decreto de Berlim, fechando todos os portos europeus aos navios e às mercadorias que vinham da Inglaterra, ato conhecido como bloqueio continental. Os países que não aderiram ao bloqueio sofreram intervenção de Bonaparte. Portugal não fecha seus portos à Inglaterra. Com isso, Napoleão resolveu invadir Portugal. O príncipe regente desse país, Dom João, com apoio inglês, transferiu sua sede da corte portuguesa para o Brasil. Napoleão dominava toda a Europa, menos a Inglaterra. Tornou-se senhor absoluto da política europeia. O fim do Império Napoleônico. A política napoleônica começou a ser contestada até mesmo pela burguesia. O bloqueio continental prejudicou a economia francesa e a dos países aliados, em razão da falta de produtos manufaturados e da paralisação dos portos. Em 1812, a Rússia rompeu o bloqueio. Por isso, Napoleão empreendeu a campanha da Rússia, mobilizou um exército para invadir a Rússia. Uma tática da Rússia para suas guerras é retirar toda a sua população e atear fogo na cidade. Sem alimento e sem abrigo, Napoleão decide voltar à França. Na viagem de volta, o inverno começa. Em face de frios e ataques russos, Napoleão perdeu quase todo o seu exército. Com essa desastrosa campanha contra a Rússia, muitos países europeus se rebelaram contra a dominação francesa. Em 1813, Napoleão é derrotado, abdicando ao poder. Luís XVIII é convidado a voltar ao poder. A monarquia não sabia exatamente o que fazer. Então, o fim do Império Napoleônico. Napoleão recebe a soberania da ilha de Elba, no Mediterrâneo, mas não foi muito longe de seu exílio. Em fevereiro de 1815, os burgueses resgatam Napoleão da ilha. Ele vai para Paris e volta a ser imperador. Com isso, o rei Luís XVIII vai para a Bélgica. Napoleão realiza o governo de 100 dias.
e foi definitivamente derrotado pelo Duque de Wellington na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Ele é aprisionado e deportado para a ilha de Santa Helena, onde faleceu em 1821. Com a derrota definitiva de Napoleão, a monarquia absolutista foi restaurada na França sob o governo de Luís XVIII. O Congresso de Viena. Logo depois da primeira derrota de Napoleão, em 1814, organizou-se na Europa um movimento conservador. As forças tradicionais absolutistas retornaram ao antigo modelo de governo. Monarcas e ministros reuniram-se no Congresso de Viena, em 1814 e 1815, com a finalidade de restabelecer o antigo equilíbrio político europeu, anterior à Revolução Francesa. E reorganizar o mapa político da Europa, que havia sido bastante alterado com as conquistas napoleônicas. Os principais participantes do Congresso foram Rússia, Prússia, Inglaterra, França e Áustria. Talleyrand defendeu o princípio de legitimidade, segundo o qual as nações europeias voltariam aos limites geográficos anteriores à Revolução Francesa. As dinastias derrubadas retornariam ao poder. As fronteiras dos países europeus não voltaram a ser as mesmas. A França retornou a seus limites territoriais. A Áustria, a Rússia e a Prússia aumentaram seus territórios em prejuízo dos estados mais fracos. E, por fim, nós temos a Santa Aliança. Por proposta do czar Alexandre I, a Rússia, a Áustria e a Prússia formaram a Santa Aliança. O objetivo era defender as monarquias absolutistas em nome dos princípios cristãos. Metternich introduziu na Santa Aliança o direito de intervenção. Segundo ele, teria o direito de intervir nos países onde houvesse revoluções liberais e tentativa de emancipação política. Na década de 1830, irromperam as revoluções liberais e as nacionalistas dentro e fora do continente europeu, o que provou o enfraquecimento da Santa Aliança. Pessoal, de modo geral, aqui vai ser mais uma introdução para a gente apresentar as características desse governo, desse período do governo napoleônico, as transformações que ele faz, e muitas vezes vai contra aquelas conquistas da Revolução Francesa, os princípios iluministas. A gente vai ver no próprio livro nosso, vai trazer uma série de coisas que vão totalmente contra. Nesse sentido, eu vou deixar para vocês, eu quero que vocês façam o seguinte, como tarefa, eu quero que vocês façam um resumo, leiam a unidade 3 e façam um resumo do caderno, no caderno de vocês. Então eu quero que vocês façam da página 404 até a página 413 a leitura e também um resumo. E quero que envie para mim uma foto no WhatsApp, tá ok? Então vamos dar por encerrado aqui. Na terça-feira a gente vai fazer uma aula com uma dinâmica na qual a gente vai poder conversar mais a respeito desse capítulo e a gente vai focar totalmente na unidade 3, ok? Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus e até mais.